Muito bom dia, agronegócios. Sexta-feira, dia 17 de maio de 2024, 8 horas e 2 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos. Esta é a nossa abertura de mercado que acontece aqui pelo Notícias Agrícolas, pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, e também pela Rádio Agro Hoje e pela TV Clima Tempo. Sejam todos bem-vindos. Aqui vamos checar preços e entrevistas, vamos também ver quais são as manchetes dessa sexta-feira, que não são poucas. Nós continuamos a acompanhar, claro, a situação no Rio Grande do Sul, mas também a visita de Vladimir Putin a Pequim. Está reunido com Xi Jinping desde ontem e dali saem informações bastante importantes. Vamos falar também sobre a Argentina e a sua possibilidade de aumento de área no trigo e o trigo subindo forte essa semana, tendo ali um movimento bastante intenso de avanço. Vamos trazer todos esses detalhes e claro que aqui no Bom Dia Agronegócio você vai recebendo estas informações em primeira mão e você sabe antes e primeiro aquilo que vai direcionar o seu dia e os seus negócios. Bom, na nossa rodada de preços começamos a checar as cotações na Bolsa de Chicago, onde sobem os grãos. Hoje é um dia de alta generalizada para as commodities agrícolas, a exceção é apenas o açúcar. O açúcar é o único mercado que recua nessa sexta-feira. Soja tem 12 dólares e 27 centes por bushel, uma alta de 0,9%. Milho, 4 dólares e 59, 0,5% de alta, e o trigo, 6 dólares e 72, com 1,1% de ganho. Ainda na Bolsa de Chicago, o farelo sobe bem também, 1,01% de alta, tem 371 dólares e 40 centes por tonelada curta. O óleo de soja, 44 centes, mais 79 por libra-peso e uma alta de 0,6%. Eu passei pelo trigo, mas não disse quanto é que ele está custando, né? A alta, inclusive, nessa checadinha dos derivados de soja para cá, de volta, temos aí um aumento, uma intensificação da alta, 1,3% de alta para o trigo negociado na Bolsa de Chicago, com 6 dólares e 72 centes por bushel. Agora sim. Bolsa de Nova York, o café volta para os 2 dólares por libra-peso e nesta manhã de sexta-feira tem 1,1% de alta. O açúcar, como eu disse, é o destaque negativo, cai 0,8% para 18 centes, mais 19 por libra-peso. O algodão tem alta de 0,5% para 76 centes, mais 59 por libra. E, como eu falei, dia de alta generalizada para as commodities agrícolas. Para as demais, o petróleo sobe e é com ele que começamos a checar os demais grupos de mercados, que não os agrícolas. O petróleo WTI e o Brent, ambos, tem alta de 0,2%, o WTI 79 dólares e 34 centavos por barril, o Brent 83 dólares e 41 centes nesta manhã de sexta-feira. O gás natural sobe também, 0,2% de alta, o ouro 0,2% de ganho também, mesma alta para a prata e o cobre, este já sobe mais forte, 1,2% de avanço. 8 horas e 5 minutos. Para fecharmos, estava aqui me esquecendo da Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, fechamento positivo para farelo de soja, para óleo de soja e boas altas e leves baixas registradas no milho. Mercados na China em alta, nos informa a Agriinvest Commodities, estão falando, nos diz Eduardo Vanin, em estímulos para a construção civil, o que justifica, inclusive, esse aumento mais expressivo do cobre que foi sendo registrado durante toda a semana. Artigo da Reuters fala em medidas históricas para a estabilização do mercado imobiliário. Vai permitir a compra de apartamentos pelos governos locais, além de reduzir a taxa das hipotecas e a entrada para o primeiro e o segundo financiamento. Os dados de abril vieram em direções opostas. A inflação ao consumidor veio acima do esperado e as importações também. Por que é importante entendermos esse setor de construção civil na China? Porque ele tem uma contribuição para o PIB que é a maior parcela, né, desta contribuição. Então, o impacto dele sobre as commodities é direto, e num movimento como hoje, de menos aversão ao risco, né, e mais apetite ao risco, mais apetite pelas commodities, o movimento fica bastante claro, portanto. 8 horas e 7 minutos pelo horário oficial de Brasília. Checamos os preços, hora da gente checar as manchetes, as nossas notícias da manhã. Bom, vamos começar então a nossa
nossa rodada aqui de notícias dessa vez, falando sobre um novo adiamento do processo da Ferrogrão. Na semana passada, inclusive, ou salvo engano, no início da semana, acho que foi na semana passada, houve uma audiência pública para tratar deste assunto no norte do país. E o que aconteceu? Os representantes dos indígenas estiveram nesta reunião, pintaram a cara dos produtores rurais de vermelho, né? E uma situação muito ruim, porque não se consegue ter uma harmonia para tratar de uma situação que pode ser muito positiva para o Brasil. A Ferrogrão é uma ferrovia muito aguardada, muito esperada, há décadas se estuda, e a nova informação então chegou ontem. A informação dá conta de que o ministro do Supremo Tribunal, o senhor Alexandre de Moraes, suspendeu por mais 90 dias o processo que trata da legalidade da construção da Ferrogrão, uma nova ferrovia que vai ligar Sinop, no Mato Grosso, e a Itaituba, no Pará. A ferrovia é considerada uma importante via para escoar a produção agrícola do centro-oeste do país, que precisa chegar até os portos do Arco Norte. Aliás, a movimentação dos portos do Arco Norte, ela tem crescido ano a ano, safra a safra. É até importante dizer safra a safra, porque como a gente consegue fazer mais de uma safra ao ano, é possível mensurar dessa forma. E isso mostra a importância desses portos, desse novo canal de escoamento da produção brasileira. Agora, imaginem vocês sair de caminhão de Sinop e chegar até Itaituba, no Pará. É uma loucura o que passam esses profissionais. Sem contar os custos elevadíssimos e a perda que se tem de produto, né? As perdas são bilionárias anualmente do que se perde, né, só de grãos, se a gente contabilizar só os grãos nas estradas brasileiras. Então, isso é muito sério. Em setembro do ano passado, Alexandre de Moraes já havia determinado a suspensão do processo por 6 meses, autorizando uma conciliação entre as partes envolvidas para resolver o impasse sobre a construção da ferrovia. A discussão envolve questões como compensações ambientais, a consulta a comunidades indígenas e a elaboração de estudos mais detalhados. Ao determinar essa nova suspensão que aconteceu nesta semana, o ministro destacou que o processo de conciliação está em estágio avançado. Em março de 2021, o Alexandre de Moraes já suspendeu a Lei 13.452 e a norma alterou os limites do Parque Nacional do Jamanchim para permitir a construção da ferrovia. O caso chegou ao STF por meio de uma ação que foi ali protocolada pelo PSOL, acho que todo mundo se lembra dessa situação, que questionou o descumprimento de medidas ambientais. Lembrando que a lei foi aprovada e entendendo-se que ela seguia sim as leis ambientais. Após a posse do novo governo, a AGU, Advocacia Geral da União, enviou um parecer ao Supremo, no qual mudou seu posicionamento e passou a defender a inconstitucionalidade da lei. No governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o órgão era favorável à legislação. A construção da Ferrogrão, como eu falei, é articulada desde o governo do ex-presidente Michel Temer. O movimento pró-logística estima que o custo do frete pode ser reduzido em 25%, 25% de redução no frete, ao substituir o transporte rodoviário pelo ferroviário. Lembrando, depois desses 6 meses, né, que foram determinados ali de suspensão pelo Alexandre de Moraes, ele voltou a autorizar os estudos para a implantação da Ferrogrão. Isso foi acontecendo e os estudos continuam provando por A mais B que as regras ambientais estão sendo cumpridas, que está tudo previsto no Código Florestal e que, claro, vai trazer prosperidade para o entorno, o que é mais importante, né? Então, as dimensões do Parque Nacional do Jamanchim são enormes, então é preciso a gente olhar não só para o progresso do país, e esse pode até parecer um discurso um pouco empoeirado, mas a gente precisa olhar para as pessoas que estão em volta, né? E para o que isso vai trazer para estas pessoas, para estas comunidades, principalmente as comunidades menores, né? A geração de empregos, a otimização da logística, a redução no custo do frete, fora tudo isso. É olhar para as pessoas. É a mesma coisa quando a gente fala todo mundo quer proteger a floresta amazônica. E as pessoas que estão lá dentro?
Alguém está olhando para essas pessoas? E as pessoas que estão em torno ali do que pode ser a Ferrogrão, as pessoas estão sendo consideradas? A prosperidade e o progresso que aquelas comunidades podem registrar? Me parece que não. Vamos continuar acompanhando qual vai ser o posicionamento de Alexandre de Moraes em torno desse assunto. Fato é que está suspenso por mais 90 dias. Então, mais 3 meses, ninguém pode fazer nada em relação a Ferrogrão. 8 horas e 12 minutos, pelo horário oficial de Brasília. E aí, os dois melhores amigos do cenário geopolítico estão juntos. Então, em Pequim, na capital chinesa, Vladimir Putin chegou à capital da segunda maior economia do mundo, fortalecendo ali uma parceria que chamou de parceria sem limites. Isso já aconteceu no início ali da guerra, né, entre Rússia e Ucrânia, na invasão russa ao território ucraniano, essa ofensiva russa. Já havia sido ficado bastante claro ali essa conexão entre Vladimir Putin e Xi Jinping. E eles fizeram questão de deixar isso público durante os Jogos de Inverno que aconteceram na capital chinesa, onde esteve Vladimir Putin, e ali eles disseram ao mundo: somos sim amigos, parceiros comerciais, políticos, geopolíticos, e assim seguiremos. E de fato, essa parceria tem sido fortalecida. O presidente da Rússia anunciou ontem que vai fortalecer a parceria militar e econômica com os chineses. Com mais um gesto de aproximação em Pequim, Vladimir Putin tenta estreitar as relações com os donos da segunda maior economia do mundo. Em menos de um ano, essa é a segunda viagem de Putin à China e a primeira viagem ao exterior desde que foi eleito pela 5ª vez como presidente. E não é por menos, desde que começou a guerra com a Ucrânia e sentiu o peso das sanções das potências ocidentais, a Rússia vem contando com o apoio da China. Nos últimos anos, as trocas comerciais entre os dois países se intensificaram. As exportações da Rússia à China saltaram do patamar de 80 bilhões em 2021 para 110 bilhões em 2022, ano do início da guerra entre Rússia e Ucrânia. E em 2023 cresceram ainda mais. Xi Jinping e Vladimir Putin se chamam de, veja, velhos amigos. E nesse ambiente mais amigável, o líder russo até arriscou um tom mais informal nas suas declarações, na sua resposta à imprensa, enfim. Ele fez brincadeiras, pediu desculpas ao tradutor por ter falado demais, disse que estava se sentindo em casa e arrancou sorrisos e aplausos do público. Muito simpático o Vladimir Putin lá na China, né? Mas essa informalidade na frente das câmeras deu lugar para assuntos um pouco mais difíceis nos bastidores. Putin e Xi Jinping conversaram sobre a guerra na Ucrânia. A China evita duras críticas à Rússia. A Rússia se diz neutra no conflito e se apresenta como uma mediadora da paz. Sem dar detalhes, ambos os líderes concordaram sobre a necessidade de dar uma solução política para esta guerra. Só que, desde a semana passada, os militares russos fazem uma nova onda de ofensiva no nordeste da Ucrânia, perto da cidade de Kharkiv, a segunda maior do país. Os soldados ucranianos já afirmam que os inimigos estão usando drones, que são difíceis de serem identificados, lançando ataques um atrás do outro. As tropas e milhares de civis já abandonaram vários vilarejos. De fato, né, essa região de Kharkiv está praticamente abandonada, deserta, por conta disso tudo. O que é importante, né, a gente lembrar que nesse redesenho da nova ordem mundial, quando pensamos numa Rússia isolada no Oriente, nós estamos falando de uma Rússia isolada ao lado da China, da megapotência China, da segunda maior economia do mundo, e o seu presidente dizendo: somos velhos amigos, eu e Xi Jinping. Então, é sim a construção de uma nova ordem mundial, mas a construção diferente do que a gente viu ali na Guerra Fria, onde a gente tinha uma polarização bastante clara, de um lado a Rússia, do outro lado os Estados Unidos. Esse ano nós temos os Estados Unidos e a OTAN e todo o Ocidente, e aí lá no Oriente a gigante Rússia e a gigante China. Então, olhos vivos. Uma matéria do Global Times, que é um jornal chinês, trouxe inclusive a cooperação
que está sendo fortalecida entre russos e chineses para o comércio da soja. É isso mesmo, a China pode intensificar suas importações de soja da Rússia, o que pode trazer ali também uma mudança nessa dinâmica de comércio, principalmente porque esse ano tem eleição nos Estados Unidos e Joe Biden já trouxe um pacote de tarifaço sobre produtos chineses importados, pelos Estados Unidos, ali na ordem de 18 bilhões de dólares. Então, olho vivo na geopolítica. 8 horas e 17 minutos pelo horário oficial de Brasília. A você que nos acompanha aqui pelo Bom Dia Agronegócio, esta é a nossa abertura de mercado e ela precisa da sua participação. O Bom Dia Agronegócio é um programa feito para a nossa audiência, mas também pela nossa audiência, então mande o seu relato, a sua opinião, as suas perguntas, o seu posicionamento. Você pode, inclusive, já trazer as suas perguntas para o nosso convidado de hoje, que é o Jânio Zeferino. Ele é diretor da AgroEasy, consultoria e soluções financeiras, e ele vai falar um pouco sobre essa crise que está instalada no Rio Grande do Sul. Os produtores rurais por lá estão num cenário completamente sem horizonte, O que vai acontecer com a próxima safra, com as próximas safras? Os problemas que se instalaram no Rio Grande do Sul, eles são problemas de longo prazo, eles são problemas que não vão se resolver, nessa próxima temporada ou na safra de inverno, que está prestes a começar o plantio, Como é que as coisas vão acontecer? A perda de solo foi gigantesca, as perdas de garantia, documento, tudo se perdeu, além das infraestruturas físicas, dos animais, rebanhos, plantéis perdidos. Então, o que fazer neste momento? O que já se sabe até agora, em dois cenários são importantes serem observados no Rio Grande do Sul agora. O cenário das dívidas desses produtores e também o cenário do seguro rural. Como será a atuação das seguradoras? A gente vai entender já, pode ir adiantando e mandando a sua pergunta para o Jânio Zeferino. 8 horas e 19 minutos pelo horário oficial de Brasília. Falamos sobre Putin e Xi Jinping, Pequim e Moscou. Vamos falar agora sobre o mercado do trigo. Na nossa terceira manchete dessa sexta-feira, melhor dizendo, nós temos um combinado de fatores nesse momento que traz bastante preocupação ao mercado do trigo, o que inclusive permitiu, com que o mercado fosse escalando ali um movimento de alta bastante significativo. Neste momento, quem lidera as altas entre as commodities agrícolas é o trigo. Na Bolsa de Chicago, os ganhos passam de 1,3% e nós temos os principais contratos valendo. Para o setembro, 6 dólares e 92 centos por bushel, 8,5 pontos de alta. E os demais, aqueles que são um pouquinho mais alongados, se destacando ali com mais de 7 dólares por bushel. Então, nós temos o dezembro com 7 dólares e 15, o março 7,32, o maio 7 dólares e 37 centos por bushel. Então, o mercado enxerga esse espaço para subir diante de algumas informações como: o clima na Rússia está chamando atenção, bem como o clima na China. As condições nesse momento são adversas, na China sobe demais, já algumas inundações aconteceram, umas geadas fora de época também testaram ali algumas regiões da Rússia e isso acabou motivando uma preocupação ali com a nova safra e as consultorias russas, inclusive, já estão sinalizando cortes nas safras da Rússia. Essa semana, várias vezes nós vimos algumas consultorias cortando ali os seus números, as suas estimativas para a próxima produção russa. Então, isso deu espaço. A Rússia é um dos maiores produtores mundiais de trigo, é um dos maiores exportadores, é o maior exportador, talvez salvo engano, mas é o maior exportador de trigo do mundo, e isso tudo está muito conectado a esse momento de incerteza, portanto, essas altas que foram registradas para o trigo ao longo desta semana, essa dificuldade de entendimento de como serão os mercados russos daqui em diante, como a Rússia vai se comportar. No seu boletim mensal de oferta e demanda que o USDA trouxe na última sexta-feira, dia 10 de maio, o USDA, inclusive, sinalizou menores exportações de trigo tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia na safra 2024-25.
Lembrando que estes são os primeiros números, as primeiras estimativas da nova safra, mas o USDA já sinalizando então essa diminuição das exportações, tanto russas quanto ucranianas, de trigo. Ao mesmo tempo, uma notícia que chegou no final da tarde de ontem é de que a Argentina prevê um aumento de 4,2% na área plantada com trigo em 2024-25. O governo argentino estimou nessa quinta-feira a área de plantio para a próxima safra em 6,150 milhões de hectares. Então, 6.150.000 hectares acima dos 5,9 milhões do ciclo anterior. Fatores como condições econômicas, umidade do solo e a alta probabilidade de ocorrência do fenômeno climático Laninha podem afetar a área de plantio, segundo afirmou o governo em um relatório mensal. A Argentina é outro exportador importante de trigo no mundo, é a nossa principal origem fornecedora. O Brasil é um franco importador de trigo, deverá continuar fazendo essas importações e não deverá trazer ali uma mudança neste quadro, principalmente por conta desta outra combinação de fatores que marca o mercado de trigo nesse momento. A perda que se deu na última temporada, nós tivemos uma perda significativa da última safra em função de problemas climáticos. E para esta safra, um dos maiores estados produtores do Brasil, o Rio Grande do Sul, vive esta tragédia ainda em curso. E o que se sabe até este momento? A última declaração do ministro Carlos Fávaro foi de que a nova safra de trigo não está sob nenhum risco, né? Então não há qualquer problema ou preocupação mais agravada com a nova safra de trigo. O trigo pode ser plantado no Rio Grande do Sul até meados de julho, segundo informou o ministro numa coletiva de imprensa que deu nesta semana após um evento. Agora, se a gente ouve também os próprios produtores gaúchos, os especialistas, eles já falam, olha, não é tão seguro assim. Nós temos áreas muito agressivamente afetadas, onde a perda de solo foi significativa, onde nós temos um cenário onde se perdeu a matéria orgânica, os fertilizantes, a condição de se plantar naquela região. Há uma contaminação, há muito barro, há muita lama. Então, haverá tempo hábil, uma vez que o estado ainda está debaixo d'água? Então, é isso que agora o mercado se pergunta, é isso que o ministro também vai avaliar junto dos seus técnicos, dos técnicos do Ministério da Agricultura. A Emater, com os seus extensionistas, estão ali também tratando de entender que momento é esse para o produtor gaúcho, e tem uma série de incógnitas nesse momento. Então, tudo é uma grande dúvida em relação ao agronegócio gaúcho até este momento. Fora que o produtor está total e completamente descapitalizado, que é algo que a gente vai tratar também no nosso quadro de entrevistas com o Jânio Zeferino já, né? Então, o que é possível entender? Não podemos nos esquecer que o mercado está completamente parado neste momento. Na última semana, conversando com o Elcio Bento, analista das safras e mercado, ele dizia: não é possível falar em negócios de trigo no estado do Rio Grande do Sul neste momento. Muito trigo se perdeu com o rompimento dos silos que foram afetados pelas águas, né, pelas cheias. Algumas áreas de trigo foram afetadas, mas não tão fortemente. Já estávamos na conclusão da safra de verão. Nós temos o produtor que estava já pensando e desestimulado, pensando em produzir menos trigo. Então, o que vem a seguir? Os moinhos estão completamente em alerta, porque muitos deles foram afetados, né, pelas águas. Então, há um cenário de muita incerteza nesse momento. No mundo também é muito incerto o cenário da oferta global de trigo. O USDA estima essa produção global menor do que a safra 2023-24, apesar dos pesares. Então, é um mercado que vai exigir um monitoramento muito constante e principalmente um planejamento ainda mais detalhado do produtor. Não só o produtor gaúcho, mas o produtor em qualquer parte do Brasil. Por quê? Né? Porque ele vai ter de compensar ali, tapar alguns buracos que o trigo gaúcho certamente vai deixar para essa nova temporada que está prestes a começar a ser plantada. 8h26 pelo horário oficial de Brasília. Bom, nós tivemos então esse cenário do trigo. Eu até me adiantei aqui, dei as informações da área. Então
Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as condições da Petrobras, né? Porque é uma situação também bastante que traz a preocupação, é uma situação que chama muito atenção, porque a troca de comando, né? Então o Magda Chambriard assume o lugar de Jean Paul Prats após a sua demissão pelo presidente Lula, já gerou uma demissão de 30 funcionários. É isso mesmo. Eu vou até aqui buscar os números exatos, né, para dividir com vocês, porque nessa troca de comando, né, já houve então essa demissão sumária nesse primeiro ato de Magda Chambriard. Essa é a tônica na companhia dos últimos dias, devassa na presidência da Petrobras. Após a demissão de Jean Paul Prats pelo presidente Lula, cerca de 30 funcionários em cargos de confiança foram sumariamente desligados, diretriz que tem sido atribuída internamente ao Ministério de Minas e Energia. Os desligamentos são uma praxe, mas chamou a atenção na estatal a velocidade com que foram feitos, em atitude considerada inédita na empresa. A ideia seria não deixar ninguém ligado a Prats nos quadros da estatal e fazê-lo o mais rápido possível. O Estadão, inclusive, procurou a Petrobras para ter a sua versão, entender o porquê de ser tão rápido, né, esse lote de demissões. No entanto, ainda não havia uma resposta até a divulgação das notícias. É claro que o governo Lula vai tomar todos os cuidados quando o assunto é a Petrobras, por isso Lula não pensou duas vezes antes de demitir Jean Paul Prats, que se mostrou ali bastante desalinhado com o Congresso, depois com os ministros e depois com todo mundo. É óbvio, porque foi na Petrobras que começou a derrocada do PT, né? Não podemos esquecer. E nessa situação, é claro que o governo agora vai tomar todos os cuidados em relação à estatal. 8h29 pelo horário oficial de Brasília. A gente vai agora conferir os relatos que continuam chegando para nós do estado do Rio Grande do Sul. Vamos ao nosso momento Fala Produtor, para na sequência a gente voltar com o nosso quadro de entrevistas e continuar orientando esses produtores gaúchos. Vem. Vem, já passou, vem. Só pular, meu irmão, só pular, vem. Vem, tira as pernas. Isso, vem. Não, ele vai sair. Vem. Boa, Isso, vem. Nada pra cá. Vem, isso, neném, vem. Isso, vem devagarinho. Porra, cara. Boa, garoto. Vem, Bonito. Vem. Não, aqui, ó, aqui Aqui, pra ó, gente. Aqui. Vem aqui, ó. Vem cá, vem. Aqui, ó. Vem. Vou fazer muita pena aqui, neném, puxa vem. ele. Meu, cuidado que eu tô com o ferro aqui na minha barriga, ó. Cuidado aí. Pedro, pega você aí nesse canto. Vem cá. Vem. Pera aí. Acorda. Ó, vocês fazem força pro barco ficar aqui próximo só. Vem. Vai, a gente tá no contrapeso. Pera aí. Tô segurando. Pegou? Boa. Porra! Cê é louco? Aê, porra! Olha lá, gurizada, um tornado do diabo, ele abriu brecha no meio, cara. Que sorte de Deus que foi pra lá, gente. Olha ali, ó, desgalhou tudo o pinheiro, homem. Deus do céu, é coisa de outro mundo, gente. Olha lá. Deus amado. Um tornado, gente. Abriu clareira no meio. Camadona, eu não sabia onde me atirar. Olha lá. Olha, tá dando lá, olha lá. Olha. Turma, seguinte. Quem for trazer pá, ferramenta, a gente precisa de muita pá. É assim, ó. Pá reta, quadrada. Aquelas ali não ajudam muito não, tá? Essas aqui são muito boas. O cara consegue arrastar bem o lodo. Essas outras aí, ó, é zoadona, tá? E esses rodos de madeira. Ô, Walter, mostra aí.
Isso aqui, ó, precisamos disso aqui. Que é isso que é uma mão na roda fora do comum. Conseguimos parafuso pra nós terminar de fazer 11 ali que estragou. O pessoal tem que trazer pra nós aí, cara. Mas é isso aí, ó. É um negócio simples que ajuda a tirar os lodos aí, ó. Olha como é que tá aqui pra já. Falta só tirar esse móvel aí depois pra gente poder limpar. Bom, é importante que você continue mandando o seu relato para, além de tudo que é preciso ser feito agora, a gente deixar registrado isso que aconteceu. Não é para a gente ficar lembrando, mas para a gente também não se esquecer. Faz diferença, né? O registro é importante para que, a gente registre a força do povo gaúcho e 2, a gente continue a encontrar soluções para problemas que já poderiam ter sido resolvidos. 8 horas e 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. Esse cenário que está instalado no Rio Grande do Sul e que, como eu disse, eu tenho falado isso muito, é uma tragédia em curso, o que agrava muito a situação, porque toda hora é um problema diferente e toda hora uma situação mais delicada deixa o produtor gaúcho sem horizonte, né? Sem contar os demais profissionais, mas falando para nossa audiência, falando sobre o produtor rural de qualquer tamanho, ele está sem horizonte nesse momento, porque tudo se perdeu. De documentos a estruturas físicas, fora o psicológico e tudo mais, tudo se perdeu. Como se reerguer? Esse é o tema do nosso quadro de entrevistas no Bom Dia Agronegócio dessa sexta-feira. Quem vai nos ajudar nesse entendimento, principalmente das ferramentas que já estão disponíveis para o produtor e o que ele vai precisar ainda criar e procurar saber, é o Jânio Zeferino. Ele é diretor da AgroEasy Consultoria e Soluções Financeiras. Jânio, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Bom Dia Agronegócio, a sua experiência, a sua também serenidade para tratar desse momento. Obrigada, meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia a toda a audiência do Notícias Agrícolas. É realmente um prazer falar com vocês mais uma vez. Muito obrigada. Jânio, o senhor concorda comigo com essa perspectiva de um cenário ainda sem horizonte e que dificulta a criação, inclusive, de uma estratégia de restituição para esses produtores? Eu concordo plenamente. Nós estamos vivendo um quadro no Brasil de uma grave crise. Ela teve essa questão das chuvas, as destruições das infraestruturas urbanas, das infraestruturas rurais, como você bem falou. As pessoas perderam muito mais do que bens, perderam memórias, perderam lembranças, perderam referenciais. Isso tem um impacto muito grande na vida de toda a população gaúcha e também da população brasileira. Nós vivemos um momento de um quadro fiscal do governo federal e estadual muito difícil, então recursos para atender a essa demanda, eles existirão, mas terão um custo para a sociedade muito grande, porque o país vive uma questão fiscal muito complicada, e isso realmente vai ser um grande problema para o futuro. Além disso, o que nós queremos colocar é que, neste momento, é preciso serenidade, é preciso calma e é preciso aproveitar os mecanismos que já estão aí. Eles são suficientes? Na nossa avaliação, não. Mas é o que temos para o momento e devemos aproveitar deles. Jânio, eu acho que a gente poderia dividir a nossa conversa em 2 temas centrais, que é a questão financeira do produtor efetivamente, prorrogação e parcelamento de dívidas, tomada de crédito, o novo Plano Safra está sendo desenhado, chega no próximo mês, e a questão do seguro rural. Embora estas sejam ferramentas complementares, neste momento elas terão de ser revisitadas e personalizadas para atender a estas demandas dos produtores gaúchos? Sim. No caso das prorrogações, é importante dizer que
O Manual de Crédito Rural, ele já estabelece as condições de prorrogação, com um detalhe muito complicado, e é que fica a critério do agente financeiro. Então, isso demanda uma negociação pessoal e particular com cada um dos agentes, e cada agente tem um sistema diferente. Por exemplo, os grandes bancos, eles têm suas próprias linhas de crédito rural com recursos controlado e equalizado. As cooperativas de crédito, por outro lado, elas se valem muito de recursos repassados por outros bancos que não operam crédito rural. Portanto, esse dinheiro vai e volta todo ano. E a nossa preocupação com relação ao Plano Safra 24-25 é que, se não houver um aumento expressivo de equalização e também que as parcelas prorrogadas deste ano de 23-24, que já foi muito prejudicado pelas secas lá no começo do plantio, queda de preços, no caso dos principais produtos, como soja e milho, não haverá recurso para o novo Plano Safra, principalmente para a equalização. É também importante que os produtores saibam que existe uma lenda que as prorrogações de crédito rural, elas são por 5 anos. Na verdade, elas são pelo prazo necessário que o produtor quiser para se reestruturar. Existem também as repactuações, que são operações feitas de uma maneira mais estruturada, onde o produtor vai ter um prazo maior, vai ter carência para se reestruturar. É muito importante, neste momento, ter paciência e ter serenidade. Parece que é até um contrassenso, né? A gente falar nisso nesse momento, ter paciência, mas é importante ter paciência, porque se fizer uma má negociação nesse momento, isso vai ter um reflexo enorme para a próxima safra e para os próximos anos, numa situação que o produtor já vem fragilizado. Então, é muito importante buscar uma assessoria especializada. Então, nós temos aí pessoas competentes e que têm condições de orientá-los nessa hora. O que nós temos conversado com os nossos clientes, tanto do Centro-Oeste, aqui em Mato Grosso, Tocantins, etc., e no Rio Grande do Sul, é que pensem, parem, reflitam e pensem se não é hora de repactuar em vez de simplesmente prorrogar com as taxas de juros tão altas como estão nas operações atualmente. E, Jânio, quando a gente pensa nessas operações que podem acontecer, essa é uma pergunta que eu tenho feito para todos os especialistas que têm passado por aqui, que têm trazido orientações para os produtores. O que vai ser exigido, né, em contrapartida desses produtores que perderam ali as suas condições, inclusive de darem qualquer garantia para poder andar com essas ferramentas e se reerguer? Que orientação a gente pode dar para esse produtor, Jânio? A orientação é que ele sente, neste momento de grande dificuldade, que não haja precipitação em aceitar qualquer proposta. Os agentes financeiros também sabem que, neste momento de crise, como a agricultura, a agropecuária, ela vive momentos de crise, já lugar comum falar que é uma indústria em céu aberto, os agentes financeiros também estão cientes das dificuldades, e eles terão que compreender. E, nesse momento, é um momento que supera qualquer pensamento. Eu comparo essa crise no Rio Grande do Sul como a pandemia da Covid. Quer dizer, se foi uma coisa que saiu do nada, de uma hora para outra, em poucos dias, em poucos minutos, trouxe essa tragédia enorme para toda a situação do estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, para o Brasil. Então, é preciso ter serenidade. Esse é o meu principal conselho, serenidade. Segundo, avaliar a sua propriedade, ver o que pode ser feito, e nessa safra 24-25, não fazer não arriscar em nada, não plantar, pelo menos nessa próxima safra, áreas de maior risco, áreas de menor produtividade, as áreas que foram mais atingidas pelas enchentes. Ter um minuto, ter um pouco de paciência, para que nessa próxima safra plante nas melhores áreas, onde realmente haverá condição de produção, para evitar um prejuízo maior, né? Porque a gente sabe que plantar com alto risco, com baixa tecnologia ou com custo muito alto, é agravar o problema que já estamos vivendo. E, Jânio, é preciso considerar também, eu queria entender do senhor como é que isso se estabelece com prazos e tudo mais, a possibilidade, né, se respeitar
o momento certo de poder revisitar a sua propriedade, de saber quando se pode acessar essa propriedade para se entender o tamanho do prejuízo de cada produtor, o tamanho do estrago, como as coisas vão correr a partir dali, o que o produtor ainda tem, o que ele não tem mais. Então, isso pode trazer ali uma complicação maior por conta de prazos ou para que o produtor faça protocolos dessas perdas, um registro dessas perdas. Isso acaba dificultando um pouco as coisas, essa dificuldade de acesso à propriedade para poder se mensurar os prejuízos? O Conselho Monetário Nacional divulgou a resolução 5.134, do dia 13 de maio, e que ele concedeu aos agentes financeiros a possibilidade de prorrogar tudo que vence de 1º de maio a 14 de agosto para o dia 15 de agosto. Então, eu aconselho que o produtor procure o seu agente financeiro, manifeste o seu interesse nessa prorrogação de prazo. Dessa forma, ele vai ter as suas operações com prazo prorrogado para 15 de agosto, então ele terá um tempo para se programar. É importante demais, eu quero reforçar isso, é o registro do que está acontecendo na propriedade. Filmes, né? Vamos filmar a propriedade, fazer os vídeos, tirar fotos, registrar tudo que for possível. É muito importante para você ter documentação do que aconteceu na sua propriedade durante essa tragédia enorme, né? Então, o primeiro ponto que eu quero sugerir aos produtores gaúchos, dos municípios que estão com decreto de emergência, é que procure os seus agentes financeiros urgentemente e protocolem o seu interesse em ter as suas parcelas prorrogadas para 15 de agosto. Feito isso, nós teremos um tempo aí para nos prepararmos. Aquelas operações dos municípios onde não foi decretada a emergência, mas houve perdas, houve dificuldades, é possível também se valer desse direito e pedir essa prorrogação. Olha, é relevante dizer que não está sendo perdoado nem feito nada, simplesmente estão sendo prorrogados. Não é preciso fazer aditivo, então não haverá despesas de cartório, isso já ajuda o produtor. Ele vai ficar com as suas contas em dia. Desse período, é a hora de começar a refazer as suas contas e ver o que vai ser a prioridade na sua propriedade. Eu acredito que a solução da repactuação com carência, penso que seja a atitude mais viável para o produtor, para que ele possa, pelo menos por um período entre 1 e 3 anos, se preparar e recuperar a sua propriedade. Nós não sabemos se haverá algum tipo de crédito para reconstrução de benfeitorias ou coisas desse tipo. Eu vejo com um pouco de dificuldade por conta de falta de recursos, tanto no Plano Safra como de outros agentes financeiros, que para emprestar esses recursos deve ter uma taxa de juros a nível de recursos controlados, e eu não vejo muito espaço para isso, mas é o que a gente pode pensar nesse momento, né? Tá certo? Quem está nos municípios atingidos, pedir a prorrogação para 15 de agosto. E o que deixa, nesse momento, esse espaço mais ajustado para os recursos a juros controlados, Jânio? O que no ambiente é observado para deixar esse espaço mais ajustado? Olha, as operações do crédito controlado, recursos oficiais, eles estão em torno de 8% para o Pronamp, 2% para o Pronaf, e existe um volume de recursos sobre os quais o governo federal faz a equalização, ou seja, ele paga a diferença entre a taxa de mercado para a taxa de juros das operações. Nós sabemos que o governo federal enfrenta um problema seríssimo de política fiscal, de falta de recursos, apesar da arrecadação crescente, mas as despesas aumentam num ritmo maior que as receitas, então não tem espaço para aumentar a equalização. E mesmo que, quando a taxa de juros da Selic baixa, mesmo assim, quando baixa a Selic, não há um alívio imediato nas equalizações, porque as operações já estão contratadas a taxas maiores. Então, eu vejo que é uma dificuldade de política fiscal. Pode ser que, depois dessa tragédia toda, o Congresso já votou algumas medidas em benefício ao Rio Grande do Sul, de que no próximo orçamento, o orçamento para 2025, haja um espaço maior de equalização. Mas isso ainda, por enquanto, é uma incógnita, não existe nenhuma sinalização para isso. E outra questão relevante também é que, pelas novas
regras do Banco Central, quando uma prorrogação de custeio ela é prorrogada, ela impacta o plano safra seguinte. Sim. Ou seja, ela toma espaço do que será emprestado no ano que vem. Então, se nós prorrogarmos 10% a 15% das operações de 23, 24, nós teremos 10% ou 15% a menos de recursos na safra 24, 25. Então, esse é um problema de difícil solução neste momento. E já havia um outro atendimento pelo CMN do pleito para municípios, para estados que haviam sido afetados pela seca, né, Jânio? Então já havia também um outro a mais para o Plano Safra 2024-25 que podia ali comprometer os recursos desse novo plano já em andamento, quando a tragédia no Rio Grande do Sul aconteceu. Então, alguns problemas estão ali empilhados e podem tirar o horizonte não só, portanto, do produtor gaúcho, mas de quem vai desenhar esse plano safra, né? A Secretaria de Política Agrícola do MAPA e todos os seus representantes vão ter dificuldades ali para amarrar direitinho esse plano da próxima safra, né? Exatamente, são as medidas, as resoluções do Conselho Monetário Nacional 5122 e 5123 de 28 de março, que beneficiaram 16 estados e várias cadeias produtivas, bovinocultura de corte, leite, arroz, soja, milho, e várias cadeias em vários estados, né, do Centro-Oeste, por conta da seca, né? Então, tudo isso são, como você bem falou, problemas que estão sendo empilhados e que vão repercutir, pesar fortemente no plano safra. Tem também a questão da compra da Conab, da compra desse 1 milhão de toneladas de arroz, que vai tomar um espaço também da equalização, porque vender arroz a R$20, um arroz que vai custar 35, 40, vai ser essa diferença de 10 a 15 reais por pacote de arroz aí, né? Vai prejudicar também, vai absorver recurso do Plano Safra. Então, são várias questões, vários problemas que precisam ser resolvidos, e como o ditado popular, o cobertor está cada vez mais curto, né? Verdade. Então, é preciso ter muita ponderação nesse momento aí, sobre o que fazer, o que é melhor para o agronegócio gaúcho e brasileiro. Jânio, quando a gente olha para, né, como eu falei, um outro tema bastante sensível que está muito conectado a essa condição de recursos, que é o seguro rural, nessa semana a FPA conseguiu aprovar ali uma medida que traz um pouco mais de segurança para os recursos que são destinados ao seguro rural, que é uma tentativa de levar esses recursos para a Secretaria do Tesouro Nacional, que hoje estão sob a batuta do MAPA, né? Como é que o senhor avaliou essa decisão? E mais do que isso, muda-se de fato o cenário para que os recursos não sejam contingenciados? A gente precisa ter realmente essa segurança extra e mais do que isso, o senhor vê que todo esse cenário que o senhor acabou de descrever, podendo comprometer os recursos do Plano Safra, podem comprometer também os recursos que seriam destinados ao seguro rural? Essa medida é importante porque o Ministério da Fazenda ele tem um escopo maior de recursos e o contingenciamento ele é menos abrangente no Ministério da Fazenda. O Ministério da Agricultura, com todo o seu esforço, empenho, dedicação, ele tem um orçamento menor. Então, quando são feitos contingenciamentos, obrigatoriamente atinge os recursos do seguro rural. É impossível, quando há um contingenciamento a nível de orçamento geral da União, o seguro rural não ser atingido. O trabalho da Frente Parlamentar da Agropecuária é que esses recursos não sejam mais contingenciados. E como eles indo para a Secretaria do Tesouro Nacional, fica mais fácil de evitar essa questão do contingenciamento, que contingenciamento, na verdade, é corte de orçamento. Então, com o valor total disponibilizado, cerca de mais de 1 bilhão, aí, que é os valores que estão no orçamento, acredito que haverá mais estabilidade, principalmente barateando o custo do seguro, porque nós teremos uma equalização maior, haverá uma distribuição melhor desses recursos, porque o que acontece hoje é que quando começa o ano agrícola, nas operações de safrinha já se consome todo o orçamento. Quando chega na operação da safra normal, já não tem mais orçamento para fazer subvenção de seguros. Ou seja, o produtor rural que planta no verão, ele planta praticamente descoberto. Ele vai pagar um seguro alto, caro, sem subvenção,
e ainda com baixa proteção. Esse que é um dos problemas do seguro da safra de verão. Ele tem uma proteção muito baixa e custa caro. Então, para o produtor, desestimula. Apesar de reconhecer que o seguro ele é importante, importante sobre qualquer aspecto, né? Ele é muito importante e a utilização cada vez maior e mais racional desses recursos vai tornar o seguro mais barato, o seguro mais abrangente e um seguro mais fácil aplicação, porque hoje existe bastantes dificuldades, inclusive operacionais das próprias seguradoras em acompanhar os sinistros e fazer as coberturas. E, Jânio, quando eu estava ali tratando da próxima safra de trigo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, antes de tudo isso acontecer, os especialistas já me pontuavam, olha, Carla, há um cenário de desestímulo, por exemplo, entre os produtores que vão cultivar o trigo na safra de inverno, justamente por conta do elevado preço do seguro. O seguro está caro, com uma cobertura que é restrita. É uma preocupação que ainda ronda todos os produtores, esse custo versus a abrangência dos seguros e a sua eficiência. É um problema que talvez a gente ainda tenha que passar algumas safras para entender como resolver, Jânio? Sim, o seguro ele é obrigatório em determinadas faixas de operações, mas ele é muito caro e tem às vezes situações que o prêmio do seguro é mais caro que o próprio juro da operação. E esse é um dilema que precisa ser enfrentado. Realmente precisa ser enfrentado. Nós temos uma cobertura muito baixa em termos de área segurada, cara. É muito baixa. E aí, o que acontece? Como você tem uma cobertura baixa em termos de área, o custo fica enorme. Não há possibilidade. Nós temos que trabalhar de alguma forma de que torne o seguro mais abrangente. Você inclua mais áreas, distribua melhor as faixas de produtividade, crie modelos que privilegiem a cobertura e que proporcione ao produtor o interesse em não se valer do seguro. Porque o seguro, ele é como a mesma coisa que você faz no seguro do seu veículo. Você não faz o seguro do seu carro pensando em querendo que ele seja roubado ou pensando em jogar o seu carro num poste. Você faz um seguro como proteção. E o seguro agrícola ele tem que ter esse viés de proteção. Ele não pode ser punitivo ao ponto de inviabilizar a sua contratação. Exato. Então, essa é uma questão que as próprias seguradoras, o governo e o setor produtivo precisam sentar e conversar para tornar esse produto mais viável, né? Porque hoje ele é inviável. Para todos, inclusive, né? Para todos. Olha, eu gostaria de ficar conversando aqui com o senhor e tirando muitas dúvidas ainda que certamente vão aparecer, Jânio, mas o nosso tempo acaba sendo um pouco mais restrito. Eu quero muito lhe agradecer por aceitar o nosso convite, por vir trazer as informações que já são conhecidas e orientar-nos esses produtores de como eles podem acessá-las, o que está sendo construído, o que ainda precisará aparecer para atender essas demandas. O Notícias Agrícolas está sempre de portas muito abertas para o senhor, para que o senhor continue trazendo essas orientações valiosas para a nossa audiência. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de manifestar toda a nossa solidariedade, né? Em meu nome pessoal, da equipe toda da Agroeasy, a toda a população gaúcha. Obrigada, Jânio. Um ótimo final de semana para o senhor. Fique bem e continuamos a nos falar. Até a próxima. Até a próxima, feliz. Bom final de semana a todos. Muito obrigada, um abraço. Bom, senhoras e senhores, aí vem a experiência do senhor Jânio Zeferino, que hoje é diretor da Agroeasy, mas já foi presidente da FAESC, Federação de Agricultura do Estado de Santa Catarina, é um profundo conhecedor do agronegócio brasileiro, sabe o que está dizendo e faz alertas importantes. Os recursos do Plano Safra estão ali comprometidos por conta disso tudo que precisa ser revisto para atender esses produtores do Rio Grande do Sul. Sem horizonte, hein? Sem cenário. 8 horas e 56 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos falar com a nossa audiência. Vamos ao nosso quadro Fala Produtor, aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom, eu vou direto aqui para o comentário do Beto Gouveia, que perguntou: Beto, obrigada pelo seu comentário, viu? Já se tem ideia de quantos % das áreas afetadas vão representar na produção nacional? Ainda não. Por quê, Beto?
Nós temos ali uma dificuldade muito forte de acessar as propriedades ainda em muitos municípios que estão debaixo d'água. Embora na parte mais a norte do Rio Grande do Sul, onde primeiro as enchentes aconteceram, as águas começam a baixar, as áreas mais ao sul, elas estão subindo, né? Então, algumas localidades começaram a encher agora, como Pelotas, por exemplo. Então, é difícil acessar essas áreas para se entender o tamanho da perda e entender o impacto disso na produção do Brasil. Se a gente olha só para a soja, por exemplo, onde 24% das áreas ainda precisavam ser colhidas, fazendo uma conta rápida, né, num papel de pão, ainda é difícil saber por quê. E tudo que se perdeu nos silos que foram rompidos, né? Todo aquele grão foi levado pela água. Então, olha só. O Leandro Denardim está dizendo aqui, ó, Emater divulgou a colheita de soja em 85% essa semana, faltando 15% possivelmente perdido. Não só essas áreas, né, não só as perdas no campo, mas as perdas nos silos. Então, isso vale para soja, isso vale para arroz, isso vale para trigo, muito se perdeu. Não dá para sabermos ainda o impacto disso para a produção nacional. Mas obrigada pelo seu comentário, pela sua pergunta. É um número que nós estamos perseguindo, mas ainda vai ser difícil. E talvez a gente traga um número hoje, amanhã ele possa ser menor ou como pode ser maior. Então veja como nesse momento ainda está bastante delicado, né? E você trouxe aqui alguns comentários também sobre essa condição das dívidas, dos mecanismos, das ferramentas. Obrigada pela sua participação. Olha só, o Leandro está complementando, só um silo perdeu 100 mil toneladas. Se a gente olha para os números da Bianchini, por exemplo, demos essa notícia ontem aqui no Notícias Agrícolas de forma detalhada sobre o que já se sabe sobre a soja, por exemplo, no Rio Grande do Sul, só considerando a unidade da Bianchini em Canoas, tá? Nós estamos falando de uma capacidade de armazenagem de 11 mil metros cúbicos de óleo, 335 mil toneladas de grãos, 24 mil metros cúbicos de biodiesel, 5 mil metros cúbicos de glicerina. A capacidade produtiva anual só da unidade de Canoas, 800 mil toneladas de soja, 380 mil metros cúbicos de óleo diesel. A Bianchini, ela comercializa aproximadamente 14% da safra gaúcha de soja ano a ano. Então, aí, com isso, a gente pode entender a extensão dos impactos. Cláudio, eu vou absorver aqui o seu comentário, obrigada, mas nós estamos sim falando sobre os preços mínimos, porque é preciso falar. Toda nova informação que chega sobre isso, ela vem aqui para o Notícias Agrícolas. Quero agradecer a todas as participações, todas as mensagens que recebemos. Nosso tempo está se esgotando, mas amanhã não, a partir das 8 horas, na segunda-feira, estamos de volta aqui com o nosso Bom Dia Agronegócio. E a partir de amanhã, aí sim, nós estamos cobrindo com exclusividade o primeiro Agro em Debate, um evento que está repensando a reestruturação financeira do agronegócio brasileiro. E segunda-feira você recebe essas informações aqui no Notícias Agrícolas em primeira mão. Bom final de semana para você. Obrigada pela companhia nestes últimos dias. Juntos estamos de volta na segunda-feira. Até mais. Boa sexta-feira. Bons negócios.